Bom, vamos à revisão de ponteiros. Primeiro nós temos a definição. O que é um ponteiro? Como o próprio nome já diz, um ponteiro ele vai apontar para uma outra variável, mas só que ele vai apontar para o endereço de memória dessa variável. Uma variável comum, você pode armazenar valores nela. Por exemplo, se você tem um tipo inteiro, você vai armazenar inteiro. Se você tem um float, você vai armazenar float. Um ponteiro, você vai apontar esse ponteiro para o endereço de memória de uma outra variável, certo? Para deixar isso mais claro, vamos ao exemplo. A declaração de um ponteiro segue a declaração, mais ou menos as regras de declaração da variável normal. Primeiro você coloca o tipo, depois o nome do ponteiro. O detalhe é que antes do nome você vai colocar um asterisco. Por exemplo, se aqui na função main, se nós vamos declarar um ponteiro para uma variável inteira, se nós fôssemos declarar uma variável inteira, por exemplo, número, aqui nós estamos declarando uma variável inteira, mas se nós queremos declarar um ponteiro, dizemos o tipo para o qual nós vamos apontar, ou seja, se eu quero ter um ponteiro que aponte para essa variável número, evidentemente que meu ponteiro precisa ser do tipo inteiro também. Para declarar um ponteiro, eu coloco asterisco antes do número. Por exemplo, p número será um ponteiro para o tipo inteiro, para qualquer variável do tipo inteiro, não apenas para números. Se eu tenho aqui A, B, A, B, C, A, B, C, D, eu posso ter um ponteiro P que vai apontar para qualquer uma dessas variáveis, ok? Então, nós temos o operador i comercial, que nós já sabemos que o i comercial, antes de uma variável, ele faz referência ao endereço de memória. Então, nesse trecho de código aqui, nós temos um count, que é do tipo inteiro, um ponteiro m, que é do tipo inteiro. Inicialmente nós inicializamos count com 5, e nesse trecho de azul aqui é que nós fazemos efetivamente a inicialização desse ponteiro, ou seja, nós fazemos o apontamento. Em outras palavras, quando você declara, aqui nós só declaramos um ponteiro, nós não dissemos para que variável ele está apontando. Eu digo aqui que número é 5, que A é 6, que B é 7, que C é 8 e que D é 9. Ok, inicializei minhas variáveis, mas o meu ponteiro eu só fiz declarar. Se eu não inicializar esse ponteiro apontando ele para qualquer uma dessas variáveis inteiro, eu não posso fazer nenhuma modificação, porque como o nome dele diz, é um ponteiro, ele tem que apontar para alguma coisa. Então, essa inicialização você coloca P é igual ao, por exemplo, eu vou apontar esse ponteiro P para o C. Então, é I comercial C, ou seja, o meu ponteiro P vai apontar para o endereço de memória de C. Então, eu uso asterisco para declarar, para informar o compilador que eu estou declarando um ponteiro e não uma variável comum, e eu uso o i comercial antes de uma variável comum para estar armazenando no meu ponteiro o endereço de memória desse C. Por exemplo, vamos mandar imprimir aqui o endereço de memória %P do ponteiro P e vamos imprimir o endereço. Ok, temos aqui o endereço. Deixa
de P. Bom, nós temos o endereço de P, que é esse aqui. 07FF terminando no BC. Se nós formos imprimir o endereço de memória de A, ou seja, eu não posso colocar assim porque estou dizendo que isso aqui tem que ser um ponteiro, P. Eu tenho que colocar e comercial A para informar que é um ponteiro. Agora vamos imprimir o de C. Bom, o de P termina em BC, o de A termina em C4. Aliás, isso aqui é o de C. O de A termina em C4 e o de C é o mesmo do de P. Agora a gente faz aqui. O meu P ele não vai mais apontar para C, ele vai apontar para A. Ou seja, o endereço de P, A e C será o mesmo. Aliás, de P e de A será o mesmo. O endereço de C é um outro qualquer, certo? Então, nesse caso aqui que nós temos int count, um ponteiro m para uma variável tipo inteira, inicializamos count com 5 e dizemos que m recebe o endereço de memória de count, ou seja, se o endereço, supondo que count tivesse o endereço de memória 101 e armazeno 5, agora m tem o endereço 1200, supondo inicialmente quando antes dessa linha aqui, P pode estar, M pode estar apontando para qualquer endereço. Mas a partir do momento dessa linha, M vai ter o endereço de memória 1001, vai ter o mesmo endereço de memória da variável count. Ou seja, o que tiver armazenado no endereço 1001 vai estar armazenado no valor desse ponteiro. O operador asterisco ele serve para nós termos acesso ao valor que está armazenado em um ponteiro, um determinado endereço de memória. Por exemplo, eu tenho aqui as variáveis count e q e um ponteiro m. Eu digo que count recebe 5, que m aponta, o ponteiro m vai apontar para o endereço de memória de count e q vai receber o valor que está em m, ou seja, asterisco m eu só posso usar diante de um ponteiro. Isso quer dizer que eu vou armazenar em q, que é uma variável inteira qualquer, o número, o valor que estava armazenado em count, que é o mesmo que está armazenado em m. Supondo que o endereço de memória 1001 tem um valor 5, m inicialmente tinha um endereço de memória randômico qualquer, 1200, só que agora ele tem um endereço de memória 1001 e que vai ter o que está armazenado em m. Como m aponta para o 1001 que tem 5, que vai ter 5 também, ou seja, em outras palavras, se eu tenho o meu ponteiro P ok, todo mundo, ABC, se eu tenho o meu ponteiro P aqui, eu digo que meu número recebe 5, printf, valor de número
igual a %d barra n número. Ok, o valor tem 5. Qual o endereço de memória do número? Aqui, P. Endereço de número. Endereço de número C8, 5. Bom, se eu tentar mostrar o endereço de P, observe que P eu não preciso colocar I comercial, porque ele já é um ponteiro, olha. P, endereço de memória 00. P não aponta para nada. Antes, eu preciso apontar. E se eu tentar mostrar asterisco P, ou seja, eu quero mostrar se esse ponteiro é inteiro, então ele tem que mostrar o número inteiro, $D, certo? Asterisco P é o valor que está armazenado em P. Valor de P. Só que o valor de P não existe, porque ele não está apontando para nada. O endereço de memória dele é 00. Então, antes de qualquer coisa, eu tenho que dizer que P recebe o endereço de memória de número. E agora, nós temos que o número tem 5, o endereço de memória é de número, o endereço de P é o mesmo de número e o valor de P é 5. Ok? Observe que se eu disser aqui que B igual a asterisco P, ou seja, B vai ter o mesmo valor que estiver armazenado no número que estiver armazenado na variável que P aponta. P aponta para número, então asterisco P vai ter o que tiver em número. Então B, como tem um valor de P, então B vai ter também valor de B vai ter também 5. Olha. Só que o endereço de memória de B é totalmente diferente dos outros. Por quê? Porque valor de B endereço de B. O endereço de B é diferente porque B, eu declarei aqui, está lá na memória. Mas P não. P vai apontar o mesmo endereço de memória de número. Observem também que asterisco P serve para eu fazer uma manipulação no valor que está armazenado no ponteiro. Por exemplo, o valor que estará armazenado no endereço de memória que P aponta vai ter 10. Bom, P aponta para número. Isso quer dizer que número vai ter 10 em vez de 5. B vai continuar com 5 porque essa linha aqui que eu digo que B tem um endereço, agora tem um valor da variável que está armazenada em P, aconteceu aqui. Isso não muda. Porque B é uma variável comum. Eu atribuí aqui, naquele momento, morreu. Certo? Então agora, o valor do número é 10. Número e P terão o mesmo endereço de memória. O valor de P é 10, porque eu alterei aqui. Consecutivamente ele alterou em número também. Mas o valor de B continua 5, porque essa linha aqui aconteceu antes de eu mudar o endereço de memória, ok?